Olá, meu querido, estamos de volta com o TLMDG, treinamento de líderes para o modelo de discipulado da Galileia. Nós queremos preparar você para fazer a obra de Deus. Juntos nós vamos levar a bênção de Deus para milhares de pessoas, a começar pela sua casa, a começar aí dentro da sua família, onde certamente Deus já preparou o coração das pessoas para ouvir a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus da sua boca, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É muito importante que nós que fazemos a obra de Deus saibamos viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a profetizar, verbalizar, profetizar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E existe assim, sabe, um grande mistério na palavra de Deus. Às vezes a gente quer resolver alguma coisa e a gente tenta encontrar palavras que possam nos ajudar a solucionar aquele problema. Às vezes a gente pensa positivo, tudo isso é muito bacana. Às vezes a gente diz assim aquela palavra de consolo, de conforto, sabe? Mas nada que a gente possa dizer vai se igualar à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem algo vivo, algo sobrenatural. Quando ela é verbalizada, quando ela é profetizada, você percebe que coisas extraordinárias começam a acontecer. Uma vez, a gente já fez muito trabalho de libertação, a gente está sempre orando por pessoas que precisam de libertação, essas pessoas que estão mais comprometidas com os demônios, com espíritos malignos, pessoas que já inclusive se entregaram para esses espíritos. Às vezes elas passam mal na igreja, você já deve ter visto uma situação dessas. E aí, muitas vezes o pastor, ele ordena que aquele mal saia e o mal insiste em não sair. E aí o membro veio me perguntar, disse assim: bispo, eu já reparei que alguns pastores sussurram alguma coisa no ouvido da pessoa que está sendo liberta. E depois que os pastores dizem isso, aí o demônio vai embora. O demônio abandona o corpo da pessoa, a vida da pessoa. Afinal, o pastor diz ali, no pé do ouvido daquela pessoa que está passando por esse processo de libertação. Agora você vai saber. O pastor utiliza a palavra. O pastor verbaliza, exterioriza, ele profetiza o que está na palavra. Ele diz: olha, demônio, está escrito que você foi destronado. Está escrito que você perdeu. Está escrito que Jesus venceu você ali na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ele esmagou a tua cabeça. Está escrito. Está escrito que eu tenho todo o poder, tenho autoridade sobre você. Então, quando nós falamos está escrito e utilizamos a palavra, aí os demônios se prostram. Você pode ver quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, ele não usou outra arma senão a palavra. Ele profetizou a palavra. Ele disse: Satanás, está escrito isso. Satanás tentou de outra forma: Satanás, está escrito isso. Ele usou a palavra de Deus. E eu queria dizer para você que está querendo fazer a obra de Deus, que você deve colocar a palavra de Deus como base da sua fé. A palavra de Deus deve ser sempre a base de tudo que nós fazemos no reino de Deus.
Não é o que o bispo fala, não é o que os pastores falam, mas o que está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e deve ser a base para tudo que nós fazemos no reino de Deus, na obra de Deus. E eu queria que você agora acompanhasse a leitura bíblica comigo, Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então veja o que diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. O homem mente, o homem é cheio de erros, cheio de falhas, de limitações. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai se cumprir, custe o que custar. Vai acontecer tal como disse o Senhor, sempre, em qualquer situação. Pois bem, vamos ler o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Já tinha marcado aqui na minha Bíblia. Diz assim, olha: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Olha que coisa fantástica. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas a palavra de Deus não muda. Ela vai acontecer, ela vai cumprir-se. Tudo que Deus diz que vai acontecer é exatamente o que vai acontecer. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram ou estão se cumprindo. Algumas estão para serem cumpridas. Você entende? Vamos ler ainda Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, verso 35. Diz assim, olha, Jesus que disse isso: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que é que você tem que fazer? Você que vai fazer a obra de Deus, você que vai ajudar muitas pessoas que vão estar sofridas, problemáticas, você vai profetizar aquilo que está na palavra. Se o Senhor diz em sua palavra que vai realizar um milagre de cura, é isso que você vai profetizar. Pela palavra você vai dizer, olha, eu profetizo um milagre de cura na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Você vai profetizar sempre o que está na palavra do nosso Deus. Eu queria ler com vocês um texto, é um texto um pouquinho longo, vou acelerar aqui para a gente acompanhar. Diz assim, olha, Ezequiel capítulo 37. Eu amo essa passagem da Bíblia Sagrada. Ezequiel capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Isso é uma referência ao estado espiritual em que se encontrava o povo de Israel. Estava seco, vencido, fracassado, derrotado. Verso 3: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza, olha aí, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza a palavra. Olha só, verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que é que
Deus havia mandado o profeta fazer? Profetizar a palavra. Versículo 7 ele diz: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, ou seja, enquanto eu proferia a palavra de Deus, enquanto eu dizia, repetia a palavra de Deus. Então, veja o que está escrito aqui, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Quando você profetiza a palavra de Deus, tudo vai para os seus devidos lugares. Quando o profeta profetizou, cada osso procurou o seu lugar, cada osso se juntou ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia ainda o espírito. E ele me disse, mais uma vez: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Meu querido, para a gente encerrar aqui este vídeo hoje, a palavra de Deus tem que ser a base da nossa fé. Eu, quando vou orar para uma pessoa que está doente, eu não estou crendo em mim mesmo, mas eu creio na palavra de Deus, que a palavra vai se cumprir, ela nunca deixa de se cumprir. Então eu profetizo o que está na palavra. Eu abro a minha boca e profetizo: olha, está escrito assim, então é assim que vai acontecer. Você quer fazer a obra de Deus? Então aprenda a profetizar a palavra. A responsabilidade não é sua, é de Deus. Vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. As pessoas para quem você vai pregar o Evangelho vão ser abençoadas de acordo com as promessas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Então, não tente dizer por você mesmo, encontrar palavras bonitas, inventar historinhas. Não há necessidade. Diga o que está na palavra, profetize o que está na palavra. Olha, está escrito isso, então é isso que vai acontecer. Se um demônio se levantar contra você, olha, está escrito isso, então é isso que vai acontecer. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.